Vamos lá, pessoal, dando continuidade às nossas aulas, vamos estudar hoje o capítulo 6, que vai abordar o tema organizadores textuais. Tá certo? Está diretamente ligado esse assunto, organizadores textuais, está diretamente ligado à questão da coesão textual. Tá certo? São expressões, né, que você vai usar dentro do seu texto, né, o próprio nome já diz, para organizar, para sequenciar, para substituir, tá certo? Então, são modalizadores, alguns chamam de modalizadores textuais, organizadores textuais, né? Então, vai ser a gramática aplicada, não só um assunto específico, como nós estudamos no capítulo anterior, pronomes, né? Outro assunto, advérbios, numerais. Nesse capítulo ele vai abordar tudo isso, tá certo? Todas as classes, as estruturas, as locuções, que são termos, expressões que vocês usam, que nós podemos utilizar para organizarmos o nosso texto, né? Ele vai dando nomes a esse tipo de texto, não é? Então, por exemplo, ele diz assim, ó, os organizadores textuais, na página 19, ele diz: no capítulo anterior tratou-se da coesão gramatical, com foco voltado para a referenciação, a coesão referencial. Nós falamos anafórica ou catafórica. Neste capítulo, o foco estará voltado para palavras ou expressões que têm a função de organizar o texto, estabelecendo relações e produzindo efeitos de sentido, como construções adverbiais e expressões denotativas. Então, é uma complementação do assunto coesão textual, tá? E ele vai apresentar alguns desses organizadores, tá? Então, ele vai dizendo assim: a seguir são apresentados os principais tipos de relação estabelecidos pelos organizadores textuais. A primeira relação se chama de enumeração. Eu vou produzir no texto, eu quero enumerar, digo em primeiro lugar, em segundo lugar, tá certo? De um lado, por outro lado, tá? Finalmente, por fim. São expressões que a gente chama de enumeração, tá certo? A gente está falando, em primeiro lugar, nós vamos abordar os aspectos sociais. Em segundo lugar, os aspectos econômicos. E, finalmente, e por último, os aspectos políticos. Então, são organizadores, né, da enumeração, da sequenciação do seu texto. Né? Para dar uma sequência, né, um segundo tipo aqui que ele dá uma sequência, né, ele de início, inicialmente, primeiramente, para concluir, por fim. Né? Nesse caso aqui, em especial, inicialmente tudo bem, né? Mas alguns escritores, alguns professores, eles pedem para você evitar a expressão primeiramente. Por quê? Porque não existe a expressão segundamente. Veja, de primeiramente, aí vai se entender que a seguir eu vou fazer segundamente. Então, em primeiro lugar, aí tudo bem, porque eu vou fazer em segundo lugar, tá certo? Não quer dizer que seja errado, pessoal, mas é bom evitar. Já que eu vou dar uma sequência, só falei em primeiro lugar, vai ter em segundo lugar. Agora, eu não tenho primeiramente para depois usar segundamente. Né? Então, vai aí uma sugestão. Né? Quer dizer, de início, né? Inicialmente, você evitar a locução, você usa uma palavra só, até pela questão da concisão vocabular. Então, segundo aí, a sequência. Elementos que vão confirmar o que você disse de fato, com efeito em verdade, sem dúvida ou indubitavelmente. Né? Então isso aí vai confirmar aquilo que você vem, tá certo, escrevendo, aquilo que você vem apresentando, aquilo que você vem mostrando. Né? O terceiro tipo é aqueles introdução de universo do discurso. O que seria isso? Localização. O universo aí seria a localização. Tá? Do Brasil, no interior do estado. Então, quando eu digo, o Brasil passa pelo foco muito grande de Covid-19, tá certo? Principalmente no Ceará, principalmente em São Paulo, tá certo? Então, você vai universalizar, você vai dar universo ali
onde está acontecendo aquilo que você está apresentando. Tá certo? Então isso pode ser de local, de época. No século XVI, tá certo? Os portugueses chegavam ao Brasil no século XVIII, tá certo? No início do século passado. Então, essas situações de tempo e lugar, né? A gente podia só usar os advérbios locacionais e temporais, mas tem essas expressões, não é? Eu tenho expressões que vão sintetizar, resumir. Eu venho numa sequência de produção de texto e quero resumir em síntese, resumindo, não é? Em suma, em conclusão, ou concluindo. Aí entram as conjunções. Né? Por exemplo, concluindo a posição, portanto. Sendo assim, dessa forma, eu estou levando o leitor a imaginar a minha conclusão, a conclusão do texto, a conclusão daquilo que eu vinha apresentando. Tá certo? Quando eu quero reformular algo, quando eu quero corrigir, digamos assim, né? Aí eu vou usar algumas expressões de tipo isto é, ou melhor, quer dizer, tá certo? O Brasil está passando pela epidemia muito grande, quer dizer, se os brasileiros não se cuidarem, vão se contaminar, tá certo? Então, quer dizer isto é, são expressões que diz de ratificar ou retificar algo que você está apresentando. Então, vai ser um tipo chamado de reformulação. Reiteração é outro tipo de organização textual, que é reiterar, não é? É você retomar o que foi dito antes. Então, como foi dito, como já foi apresentado, como observamos, tá certo? São expressões que você pode utilizar para reiterar, para reafirmar aquilo que você falou, aquilo que você apresentou anteriormente, tá certo? Explicitação, particularização. O que é explicitado? Por exemplo, especificamente, tá certo? Então, o problema do Covid-19 é muito grave, especificamente, principalmente em comunidades mais carentes, ou seja, que não têm as condições de saneamento, né, de higienização adequadas para se prevenir contra o vírus. Então, são esses operadores, né, que vão aí explicitar, particularizar. Eu posso querer acrescentar alguma coisa àquilo que eu já venho dizendo. Aí vem a questão da soma, né? Do além de, o também, eu vou somar, né? Os brasileiros, né, vêm passando por uma situação muito difícil, né? Não só os brasileiros, como também o restante da população mundial, tal, como também, né, apesar disso, né, então são expressões que vão adicionar, tá certo, o raciocínio, aquilo que você vem apresentando, aquilo que você vem, tá certo, colocando na linha de raciocínio. Então, a explicitação, a particularização, a adição, assim como eu posso adicionar, eu posso opor. Tá certo? Então, expressões opostas. Então, conjunções adversativas, conjunções concessivas. Tá certo? Embora a comunidade científica peça para a população ficar em casa, né, algumas pessoas desobedecem. Tá certo? Então, mesmo sabendo da periculosidade do vírus, as pessoas saem. Tá certo? As pessoas saem à rua, porém, contudo, entretanto, embora, apesar de, mesmo, são elementos que vão indicar oposição dentro do seu texto, da sua ópera. Quando você for operar o texto, né, se você for argumentar dentro do texto, você pode, tá certo, nessa montagem, usar expressões dessa natureza, de adição, de oposição. Então, esse capítulo, capítulo 6, que aborda essa questão dos organizadores textuais, ele é curto e abrangente, né? Porque envolve todas as classes de palavras, denotativas, conotativas, tá certo? Então, é a maneira como você vai melhor organizar o seu texto. E aí vai depender muito
da sua linha de raciocínio, daquilo que você está se propondo a colocar no papel, ou, no caso, se você estiver discursando, né, dentro do seu discurso, aquilo que você vai acrescentar, tá certo? Então, é mais uma parte de leitura, né, para você estudar, é a parte que eu chamo assim de ler aquilo que a gente tem em determinados assuntos, que o professor não ensina, a gente aprende, o aluno aprende, porque é muito mais memorização, leitura, do que praticamente a mão do professor ali para orientar o aluno. Tá? Então, esses operadores textuais, esses organizadores textuais, eles vão entrar aí nesse assunto. Tá? E aí vem a lista de exercícios, os exercícios que vão abordar o assunto, que começa aí na página 22, tá certo? E vai até a página... Começa na página 22 e vai até a página 29, tá certo? Então, são os textos, as atividades, que aí nós vamos colocar em prática, e aí à medida que formos corrigindo esses exercícios, nós vamos expandindo os conhecimentos desses organizadores textuais. Então, na hora que estiver estudando coesão textual, também lembrar que os organizadores vão estar dentro dessa coesão, seja ela referencial, seja ela sequencial, né? Tanto na referência, anafórica ou catafórica, como na sequência coordenativa, na sequência subordinativa. Esses organizadores textuais estarão presentes, né, aí. Então fica aí a dica, é uma aula curta, né? Vocês vão ver que são poucas páginas, digamos, do assunto, da teoria, mas que na prática é um assunto muito extenso, já que envolve outras classes gramaticais, outras construções, né? Advérbios, palavras denotativas, palavras conotativas, tá? Entre outros assuntos. Ok? Então fica aí o dever de casa da resolução das atividades, dos exercícios, e aí quando nós formos tirar as dúvidas, vamos fazer a live, né, para a correção da tarefa, aí vamos esclarecendo as prováveis dúvidas que venham a ocorrer. Ok? Então fica aí a dica, na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, aí vem um assunto diretamente ligado à redação, principalmente à redação, que é concordância nominal. Então, foi concordância, é de extrema importância, é a competência número 1 lá do Enem, das competências, né, da redação, quando ele diz que o aluno tem que ter um domínio excelente de gramática. E a concordância, né, tanto a concordância nominal quanto a concordância verbal, tem papéis, né, fundamentais nisso aí. O domínio, né, da concordância é de extrema importância para o aluno. Ok? Então fica aí a dica. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre concordância nominal. Valeu?